Bom dia para todos e todas. Eu me chamo Leonardo Tonelli, sou professor de educação física na Itália, na cidade de Bologna. E neste vídeo eu vou falar um pouco da minha trajetória acadêmica, do meu trabalho e contextualizar a situação da educação física na Itália com relação ao serviço de saúde. E na parte final do vídeo eu vou apresentar um pouco das experiências onde eu estou envolvido e algumas experiências que eu acho bem interessantes com relação a como utilizar o movimento, o esporte e a atividade física para falar e para enfrentar as problemáticas de saúde pública. E, então, eu me formei em 2015 aqui na Itália, depois de um intercâmbio de 6 meses em Porto Alegre, que eu fiz na Faculdade de Educação Física da URGS. E durante esse intercâmbio eu pesquisei o papel do profissional de educação física brasileiro dentro da equipe multiprofissional da atenção básica. Eu me interessei muito nesse assunto porque a gente na Itália, na nossa faculdade, que se chama de Scienze Motorie, não tem o reconhecimento verdadeiro do sistema de saúde com o profissional de educação física. Então, o profissional daqui, italiano, não é reconhecido como parte da equipe de saúde. Isso sempre foi um problema no sentido de uh, submeter o nosso trabalho na saúde a outras áreas profissionais, como a medicina, como a fisioterapia, e que tem um poder dentro do campo da saúde bem mais forte, né, e bem mais consolidado, né, do que o nosso. Uma das grandes dificuldades do campo da educação física na Itália, mas também em outros países, é aquela de se afirmar como profissionais competentes que podem sim trabalhar com saúde e podem dar a sua contribuição tanto na prevenção da saúde quanto na promoção. E eu vou explicar um pouco como funciona a nossa faculdade aqui, e que é um pouco diferente da brasileira. A gente tem um primeiro ciclo de graduação de 3 anos, básico, e depois a gente pode escolher se fazer especialização e qual fazer. A gente tem três opções principais, que são a preventiva adaptada, que é a que eu fiz, é mais relacionada com o campo da saúde, a técnico-científica, que é mais voltada para o campo do esporte profissional, e a gerencial, que é mais voltada para o management do esporte. A especialização preventiva adaptada, ela trata de todas aquelas formas de utilizar o movimento, atividade física, exercício, para, digamos, adaptá-las para problemáticas de saúde, deficiências ou, digamos, contextos diferentes nos quais pode precisar de uma intervenção de um profissional de educação física. A atividade física adaptada, desculpa, ela é reconhecida na Itália como uma atividade, uns percursos que não fazem parte do sistema de saúde. Assim, dá para ler nas portarias que são programas de exercícios não relacionados com serviços de saúde. Isso gera uma dificuldade de trabalhar para os profissionais de educação física junto com outros profissionais, porque não tem um trabalho, digamos, em equipe, mas tem uma certa forma de submissão do profissional de educação física ao médico, que literalmente prescreve uma determinada atividade, né? E o papel do profissional de educação física muitas vezes é só um papel de executor dessa prescrição.
Os principais programas que vêm sendo desenvolvidos na Itália, eles dependem das políticas públicas das regiões. O sistema de saúde aqui é organizado em diferentes regiões do país e a região onde eu moro, que é a Emília-Romagna, é uma das mais avançadas nesse desenvolvimento de programas de atividade física e práticas corporais dentro do sistema sanitário, que envolvem também profissionais de educação física, mesmo não reconhecendo-los como profissionais de saúde. Vou rapidamente explicar dois programas que são, digamos, os mais avançados, que são tomados como exemplos no nível nacional, que são daqui da minha região, que são o Palestra Sicura, que significa Academias Seguras, e o Pílule de Movimento, que seria Pílulas de Movimento. E o primeiro, ele é um programa que tem como objetivos promover a atividade motora como um estilo de vida correto, combater abusos de drogas e suplementos alimentares e prevenir e combater o uso das substâncias dopantes. Então, esse programa ele cria convênios entre as academias e, digamos, as realidades desportivas locais e o serviço sanitário, o serviço de saúde. E para fazer isso, ele forma profissionais de educação física, especificamente para esse programa. Então, tem uns cursos de formação suplementares à formação acadêmica para participar desse programa e para ser qualificados para garantir dentro dessas estruturas que tem convênio com o sistema de saúde um tratamento para o usuário que quer começar um percurso de atividade motora voltada para a prevenção da saúde. O Pílula de Movimento é uma campanha, não é um programa propriamente do Ministério da Saúde, mas é uma campanha em parceria com o Ministério, algumas empresas de saúde, algumas farmácias locais e uma instituição nacional que se chama União Italiana Esporte para Todos, que promove, enfim, atividade física e esporte. Esse programa Pílula de Movimento, ele envolve indiretamente os profissionais de educação física que trabalham nas estruturas que fazem parte dessa campanha. Ele é uma caixinha de remédio, pílulas de movimento, né, como se fosse um remédio, que é doada gratuitamente nas farmácias para as pessoas que querem participar. E ela tem umas dicas sobre movimento e saúde e uns vouchers para realizar meses de atividade física gratuita dentro das realidades que, enfim, aderiram ao projeto. Esses dois programas são um pouco diferentes um dos outros. O primeiro é mais estruturado e mais inserido no sistema de saúde. O segundo é uma colaboração do sistema de saúde com outras realidades locais, mas eles são considerados uma vanguarda no campo das políticas públicas de promoção da saúde e prevenção através do movimento da atividade física. Agora, se a gente for analisar um pouco esses programas que são, enfim, muito importantes no nível nacional também, mesmo sendo regionais, a gente pode ver que eles promovem uma visão de corpo e de movimento bem simplificadora e reducionista, na medida em que eles estão colocando o corpo em movimento no mesmo nível do medicamento. Eu vou ler um trechinho da portaria da Palestra Sicura, que é o primeiro programa que eu citei,
Ele fala assim, fala sobre administrar uma atividade física personalizada e orientada como um verdadeiro medicamento. As caixinhas de remédio, né, são ainda mais eficazes nesse ponto, porque, enfim, eles dão uma verdadeira caixinha com pílulas, né? Essas pílulas são possibilidades de fazer atividade física gratuitamente por um mês, por 2 meses, em várias realidades locais, várias academias. As duas formas de construir essa equação de atividade física com remédio, ela simplifica muito tudo que tem em volta do corpo, tudo que tem em volta do movimento e tudo que tem em volta do processo saúde e doença, porque elas reduzem tudo isso a um organismo que pratica atividade física, né? E tem uns resultados, tem umas respostas fisiológicas em termos de parâmetros que mudam dentro do organismo e, digamos, tem uns efeitos para a prevenção de doenças crônicas, por exemplo, ou em termos psicológicos também, né, para combater a depressão, para combater a ansiedade e tal. Todos os efeitos que a gente, estudando educação física, sabe que a atividade física pode ter para o nosso organismo. Mas reduzir o corpo em movimento a um medicamento, que é uma coisa que a pessoa toma passivamente e que age sobre os sintomas e não sobre as causas, é a mesma coisa que dizer para uma pessoa, tu tem que fazer atividade física porque te faz bem, sem considerar todos aqueles fatores, aqueles determinantes que tem a ver com os sentidos e significados que aquela pessoa dá para a prática de saúde, de atividade física com relação à própria saúde e que influenciam e permitem o fato que ela se coloque em movimento. Ou seja, todos aqueles fatores que fazem com que uma pessoa possa e escolha de fazer atividade física. Essa visão reducionista de corpo em movimento, ela quer esquecer desses fatores, ou pelo menos colocar esses fatores num segundo plano, inferior, e se preocupar somente com a mensagem que chega na pessoa, ou seja, tu tem que fazer teu dever com relação à tua saúde, é fazer atividade física. A gente vai dar para você essa possibilidade com um mês gratuito numa academia, ou explicando o porquê é importante que tu faça, mas tem o grande limite de não considerar todo aquele universo de fatores determinantes que tem a ver com a pessoa se movimentar ativamente, né, participando como sujeito a esse processo de busca de saúde através da atividade física do esporte. Uma das coisas que eu fui pesquisar durante meu mestrado, que eu fiz depois de me formar em Porto Alegre, eu fiz mestrado em saúde coletiva, e foi exatamente explorar essa relação que tem entre corpo, saúde e movimento, essa articulação, superando essa visão simplificadora e reducionista, ou seja, essa ligação linear, né, que vem sendo construída entre saúde e movimento, ou movimento e saúde, ela é apenas uma parte. Esses dois elementos não são apenas ligados para uma causalidade linear. O corpo em movimento, ele está ligado com vários fatores e vários níveis que agem e retroagem sobre o processo de saúde e doença,
de formas não lineares e bem mais complexas do que a equação atividade física é igual, é igual a um medicamento que a gente ouve falar várias vezes, tanto aqui na Itália quanto no mundo todo, né? Então eu fui pesquisar um pouco dessa relação e dessa articulação, pegando os princípios da teoria da complexidade, né, e tentando uh, superar essa multidimensionalidade que a gente ouve falar, né, sobre corpo e saúde, ou seja, que ele tem a ver com o biológico, tem a ver com o psicológico, tem a ver com o social, e tentar chegar num nível de interdimensionalidade, onde esses elementos, esses fatores são presentes ao mesmo tempo, são conflituais entre eles, mas também eles representam uma unidade quando se fala de corpo em movimento para a saúde. O que eu fui ver quando fui analisar no meu TCC o papel do profissional de educação física brasileiro dentro do SUS, da atenção básica, é que mesmo sendo muito presente eu falo em submissão do campo da educação física para a área médica, mas enfim, essa influência muito forte do paradigma biomédico no campo da educação física, a possibilidade do profissional atuar dentro do Sistema Único de Saúde, um sistema público, que desenvolveu vários programas e atuar numa equipe multiprofissional no mesmo nível dos outros profissionais, abre as portas para experimentar o verdadeiro potencial que um corpo em movimento pode sim colocar em ação com relação ao processo de saúde e doença. E não só considerando a saúde como o contrário da doença, enfim, ou a doença como uma falta de saúde, mas pegando esse processo como algo dinâmico, em busca de equilíbrio, mas que nunca vai obter esse equilíbrio, e considerando, além dos efeitos da atividade física sobre os parâmetros fisiológicos, além desse efeito linear causal que o movimento pode ter sobre o processo de saúde e doença, considerando tudo que está em volta desses elementos e tudo que a atividade física pode proporcionar a mais, quando a gente considera os aspectos culturais, sociais, políticos do corpo, de um corpo que se coloca em movimento. Então, para libertar esse potencial, a gente precisa sair da visão reducionista sobre corpo, saúde e movimento. E eu acho que a possibilidade do profissional de educação física brasileiro atuar dentro de determinados programas, que são os CAPS, os NASF, a Academia da Saúde, enfim, vários programas que foram desenvolvidos nos últimos anos, ele abre uma grande possibilidade de transformar criticamente o papel da educação física e do movimento, em forma geral, no sistema de saúde e em relação ao processo de saúde e doença. Então, o que podemos fazer nós profissionais, utilizando o movimento, né? Colocando a pessoa como sujeito desse movimento, não como objeto, não como uma pessoa que toma um medicamento passivamente, mas uma pessoa que ativamente, como sujeito, se coloca em ação para
ehm, utilizar esse movimento para a própria saúde, porque ela acredita que possa fazer bem, possa deixar ela mais feliz, mais saudável. O que podemos fazer nós profissionais para desenvolver isso e libertar esse potencial que o corpo em movimento tem com relação à saúde. Bom, eu espero não ter falado muitas besteiras. Fazia um tempo que eu não falava português, então peço desculpa para os erros que eu posso ter feito durante essa gravação. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações do que vem sendo desenvolvido aqui na Itália e também espero vossas perguntas para esclarecer alguns pontos ou curiosidades que vocês têm sobre o que acontece aqui na Itália e o que eu vivenciei assim no Brasil, na minha experiência lá.